Trap tá morrendo, rock and roll tá voltando. O que tá acontecendo? E aí pessoal, da hora legal? Na paz total? Sou Gustavo Stack. Esse aqui é o meu canal no YouTube, espaço onde eu falo de design, cultura pop, sociedade, tá ligado? Arte e tudo mais que puder refletir esses assuntos. Hoje eu quero falar sobre alguns artistas e algumas tendências musicais aí que estão voltando, talvez acompanhando tendências aí dessa nostalgia sobre os anos 2000, sobre o passado. Muitos gêneros estão voltando, né? Coisas estão voltando a ficar em alta, umas pegadas drum bass, tá ligado? E alguns artistas estão tendo uma ascensão aí, tal qual Desse Look, o Link do Zap, o VHB. É uma galera que tem uma pegada um pouco mais agressiva, puxando um pouco da música eletrônica, mas eles ainda têm a sua origem, o seu berço lá no trap, tá ligado? Mas a questão do título desse vídeo é: o rock and roll tá voltando? E aí eu vou trazer alguns artistas que podem mostrar pra gente que sim, o bagulho tá voltando, mano. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal sobre a relação entre o punk rock e o trap. E basicamente o que eu trago nesse vídeo, o principal da relação entre eles, pra mim, que eu abordo nesse vídeo, é que ambos giram em torno do do it yourself, do faça você mesmo, tá ligado? O punk rock começou com essa essência lá com uns moleques querendo gravar um som deles na garagem, tá ligado? Fazer o som deles com a referência deles, sem conhecimento técnico ou sem grandes acessos a gravadoras. E o trap meio que replica a mesma iniciativa de fazer sem grandes acessos ou sem grandes conhecimentos técnicos, só que do próprio quarto, entendeu? Às vezes sozinho, às vezes montando uma mob, coisa e tal, mas inicialmente nessa premissa do do it yourself. Claro que hoje o trap, o trap funk tem um holofote muito maior, mano, mas o seu berço, principalmente aqui no Brasil, veio dessa pegada, tá ligado? Principalmente o plug, que é um subgênero do trap, tem muito disso também do faça você mesmo, tá ligado? Tem muito dessa premissa do se gravar, tá ligado? De ter o seu próprio estúdio no seu quarto, e essa era a principal semelhança entre o trap e o punk que eu falava nesse vídeo. Só que hoje, essa premissa do trap, de usar um Fruity Loops, um Ableton, fazer a sua gravação assim, sozinho, no seu quarto, com música e um programa e um computador, tá saindo do trap, mano, tá furando a bolha do trap. Como eu citei já agora há pouco, o gênero do trap, ele já tá se ramificando, tá ligado? Aqui no Brasil. Trap já tá no Brasil há muito tempo, tá ligado? Ele estourou mesmo, acho que lá em 2017 a 2020, tá ligado? Mas nessa época, bebia-se muito mais das fontes gringas, tá ligado? Os caras pareciam muito mais gringos do que depois. Depois veio o Kian, com essa pegada mais de quebrada, tá ligado? Veio o trap funk, com Pose do Rodo e outros. E o trap foi criando mais e mais ramificações. Aí tem aqueles trap triste, tem shit trap, tem uma porrada de coisa. E hoje a musicalidade do trap tá bebendo de muitas fontes da música eletrônica, mano. Pra, não sei se dá copyright, mas eu vou tentar colocar alguns exemplozinhos de artistas que vieram do trap, mas estão aplicando novas tendências, novos ritmos na sua musicalidade, tá ligado? Pior é se eu lembrar, e só de lembrar que um momento tudo desandou. Ela me chama, fudei. Ela me chama, fudei de meu. 2 da manhã eu tô chorando, ouvindo com a Noyoka. E essa pegada deles remonta muito, transporta muito a gente pra uma fase dos anos 2000, mano. Que esse tipo de beat meio drum bass. Esse vídeo aqui eu não... Agora que eu gravando eu percebi que faltou muitos ganchos aqui pro roteiro fazer mais sentido, mas eu acho que eu tô desenrolando de uma forma coerente aqui pra explicar o raciocínio, eu acho. E assim como eles, essa galera que tá tendo um alcance maior agora, tá ligado? A música do Link do Zap hitou lá no TikTok e etc e tal, também tem uma outra frente que tá trazendo uma pegada mais agressiva, mais rock and roll, com o mesmo princípio, mano, de fazer música no Fruity Loops, tá ligado? Antes de trazer os dois nomes principais que eu queria falar nesse vídeo, mano, outra citação muito válida também, mano, é MC Taya, parça, que ela faz um som há muito tempo e ela era do trap, do funk, tá ligado? Dessa estética de quebrada, e agora ela tá trazendo tudo isso pro som dela. Só que ela não entra nesse escopo de artistas que estão banda de uma pessoa só, ela não entra nesse escopo porque ela realmente remodelou completamente a sua comunicação, tá ligado? E a sua intenção musical, montando uma banda mesmo que chama MC Taya, tá ligado? E ela também tá trazendo essa referência de volta, mano, vindo do rap, se unindo com o rock e trazendo aí esse novo tipo de sonoridade, esse novo tipo de new metal.
porque já traz uma pegada rock and roll, tá ligado? Pro bagulho, na sonoridade, na voz, tá ligado? Ainda dentro ali dos seus escopos, das suas linhas do rap, mas trazendo rock and roll, o que também remonta muito os anos 2000 e o começo do auge do new metal, tá ligado? Que eram as bandas chegando, misturando rap com rock ali, tá ligado? Tal qual Rage Against the Machine, System of a Down, Linkin Park. E eu acredito que essa galera tá trazendo de volta essas fontes e essas raízes. O new metal tá voltando com novos artistas, mano, e com autenticidade, tá ligado? Aqui no BR, solo nacional. Mas pra começo de conversa, mano, o que é new metal que você tá falando que tá voltando aí com rock and roll? Mano, o new metal é um subgênero do rock and roll, do heavy metal, que nasceu lá no final dos anos 80, começo dos anos 2000, tá ligado? Que era um gênero, mano, que a galera era muito diferentona, tá ligado? Do rock and roll padrão que rolava na época. Porque eles não eram sobre calça rasgada, sobre cabelo comprido, pelo menos não só, tá ligado? Era muito também sobre a cultura do rap, mano, a cultura do skate. Tava muito forte ali dentro do new metal, tá ligado? Com bandas como Linkin Park, Limp Bizkit, Slipknot, System of a Down, Deftones, tá ligado? E isso teve seu auge lá em 2000, 2004, tá ligado? Só que hoje o new metal tá em mais ascensão e mais hype, aparentemente tem mais buscas na internet sobre isso do que existia lá em 2004. Mas desde lá daquela época, esse gênero era caracterizado pela antropofagia dos gêneros, tá ligado? Misturava o rap com a música eletrônica, com a guitarra, com a batera, tá ligado? E a moda já tava começando ali aos poucos a trazer de volta o new metal, junto com o Y2K, que é uma tendência que tá forte também, tá ligado? Assim como diversas outras tendências dos anos 2000 que estão voltando, agora o new metal também tá voltando pro auge musical, mano. Bandas como Slipknot aí com batera novo fazendo grande sucesso, tá ligado? Eloy Casagrande, brasileiro, mas artistas novos, mano, tão vendo margem de criação nesse gênero, mano, no rock and roll, tá ligado? E depois do trap, do funk, mano, e das grandes mídias, do autotune, eu achava, tinha pra mim, que o rock and roll não ia mais voltar, tá ligado? Tinha morrido de fato, mas eu estava enganado. O rock and roll tá sim voltando de fato. Sobre artistas que estão trazendo de volta essas tendências lá dos anos 2000, além do new metal, mas também o rock, o new metal, a atitude e o faça você mesmo. E outros dois artistas, mano, que eu acho que tá reforçando essa estética do rock DIY, mano, que eu achei a sonoridade deles muito sólida e muito foda, é um que chama Pusher 174 e Trash Paul. O Trash 174, eu misturei tudo. O Pusher 174, ele não faz uma pegada metalzão ou uma pegada que lembra diretamente o new metal, tá ligado? O som dele, o instrumental é muito mais puxado pra uma pegada punk rock mesmo, tá ligado? Tupá, 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 tupá. E as letras dele são muito mais políticas do que todas as bandas do new metal, tá ligado? Às vezes o new metal ainda falava muito sobre sentimentos, tá ligado? Sobre coisas de jovens e pá, mas não que não precisasse falar de sociedade, de política e coisa e tal. Mas o Pusher 174 é muito mais uma banda de um homem só, punk rock, tá ligado? Mas ainda assim é um punk rock que vem do Fruit Loops, mano. O Pusher 174, ele é músico, tá ligado? Ele escreve seus próprios sons, mas ele só compõe a guitarra num instrumento de verdade. Todo o resto da musicalidade que acompanha a faixa, ele faz no ambiente digital, tá ligado? No Fruit Loops mesmo, se não me engano. FL Studio, né? Que a galera chama aí. Eu sou do tempo do Fruit Loops, parça. Deixa eu ver se eu entendi. Ha! Deixa eu ver se eu entendi. A infância é o período que eu posso me divertir. Eu estudo, eu trabalho pra então se repetir. E o outro maninho é o Trash Paul, mano, que também é um mano aí totalmente underground, tá ligado? E que já fazia um som há um bom tempo, só que a sua sonoridade era muito mais do trap, tá ligado? A sua sonoridade se assemelhava muito mais com o trap, perdão pela palavra, mais convencionais, tá ligado? Mainstream ou com o trap no geral, do que com o rock and roll, que é o assunto do vídeo de hoje, tá ligado? Agora os novos lançamentos dele, mano, como Eu Seguro Skate Pelo Truque, Flip, boa 5 mano, mandando mais de uma trick. Quando eu fui andar, começaram a rir de longe. Me chamaram de pose porque eu segurei pelo track. Track. Porque eu segurei pelo track. ou Eu Tenho Depressão, Odeio Todos os Seres Humanos. Odeio todos os seres humanos. Eu tenho depressão, 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 odeio
Essas novas faixas dele já trazem uma premissa, uma sonoridade, uma ambiência muito mais sobre rock and roll, sobre metal, sobre new metal, mano. Ele, eu acho que é o maior exemplo dessa transição, mano. Ele também tem as suas faixas presentes lá no TikTok, se eu não me engano, acho que tem muito videozinho com as músicas dele, então ele tem um alcance da hora também. E eu arrisco dizer que ele é o próximo hit aí que vai quebrar as estribeiras dos gêneros e pá. A sua faixa aí, Eu Tenho Depressão, Odeio Todos os Seres Humanos, tá com 44 mil visualizações agora no YouTube, enquanto esse vídeo tá sendo gravado. Que saiu há 7 meses atrás, tá ligado? Tá muito em alta e sempre esteve isso de você reviver alguma fase de alguma época, mas parece que agora a gente tá ao auge dos anos 2000 e isso já estava se refletindo na moda, na vestimenta das pessoas. Mesmo no trap ainda tinha elementos rock and roll lá, tá ligado? Tinha os trappers meio góticos, os trappers meio emo, ou os trappers que só queriam ser disruptivos mesmo, tá ligado? E chocantes, que lembrava algumas presenças e atitudes, disrupções até do rock mesmo, tá ligado? Mas agora isso tá refletido até na sonoridade. E aí, que uma das chaves mais da hora desse assunto pra mim, que motiva eu fazer um vídeo, é a chave do acesso, mano. O rock and roll, antes, era muito mais difícil de ser feito, parça. Sou desses mano de ter banda, de fazer música, desde o início da minha adolescência, tá ligado? Hoje eu tenho 27 anos. Então, mano, faz mais de 10 anos aí que eu tive banda, parei, voltei e coisa e tal. E uma das maiores dificuldades das bandas, mano, criar som autoral, porque é muito difícil você conciliar uma ideia, tá ligado? Uma música, um sentimento entre 4, 5 mano, tá ligado? E convencer todo mundo de que é aquilo que a gente quer transmitir. Quando você é um artista solo, é muito mais fácil você criar sua própria estética, sua própria sonoridade. O segundo ponto é o acesso, mano. É muito difícil gravar a sua voz num estúdio, tá ligado? Já tem um custo, tá ligado? Agora imagina você gravar uma bateria, 2 guitarras, um baixo, uma voz, um backing vocal. Era caro gravar isso, tá ligado? Depois de passar por todo o percalço de convencer a sua banda a fazer um som falando da sua última decepção amorosa, você ainda tem que juntar grana pra ir no estúdio e gravar esse som que demorou anos pra você convencer os caras de que vocês tinham que tocar, tá ligado? Então, essa estética do rock, do new metal, voltando e se conciliando com essa galera do trap, do Fruity Loops, do Ableton, é muito da hora, porque é um revival acessível dessa estética, tá ligado? A gente pode voltar a fazer som agressivo, som rebelde, tá ligado? Com presença, como sons que eu ouvia quando eu era adolescente, só que sozinho, mano. Pode ser triste por um lado de que tá com a banda é quase como um futebol de quinta, mano, é muito gostoso estar com os parceiros, mas é legal esse pensamento de encurtar o processo, tá ligado? Encurtando o processo, nesse caso especificamente, você otimiza o acesso, mano. O mano que tem a sua música escrita, ele não precisa mais convencer 4 outros manos que tocam 4 outros instrumentos a tocar o seu som. Ele pode tentar fazer tudo isso sozinho pelo PC, se o objetivo maior dele é gravar só, né, mano? Então, que essa movimentação tá acontecendo é um fato, é inegável que essas pessoas existem, essas pessoas estão tendo ouvintes, fãs e estão crescendo, tá ligado? Em todos os lugares onde elas estão, e eu tenho pra mim que logo isso vai ser mais e mais, mano. O rock and roll, o new metal tá voltando mesmo. Então, mano, pra mim, a parte mais da hora disso é exatamente isso, tá ligado? É sobre acesso, mano, sobre ter mais gente criando ao mesmo tempo, mano. Se for o caso, o cara cria o instrumental na casa dele e solta na internet, se cativar um monte de gente, ele monta uma banda a partir da fanbase dele, tá ligado? Se for o caso, se for da intenção dele fazer música ao vivo também. E claro que isso não é exclusivamente do Brasil, né, mano? Isso tá acontecendo em outros países também. Essa tendência de bandas novas, artistas novos remontando esses estilos nostálgicos tá acontecendo ao redor do mundo todo, mas eu quis trazer esse recorte aqui sobre esses artistas específicos do meio underground que eu acredito daqui a um tempo estarão muito maiores do que eles estão hoje. Tô profetizando aqui? Então, no mais, muito obrigado. Se você curtiu esse assunto aí, se você curtiu essa brisa, comenta aí o que você acha, o que você pensa sobre, etc e tal, tananinas. Vamos que vamos. Façam arte, façam música, consumam espaços, seja com os brothers, seja sozinho, só não deixa de fazer, demorou? Fiquem com Deus, não desistam de nada, é nóis. Agora eu vou gravar o começo do vídeo que eu esqueci de gravar.